todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, né, de história e formação dos sistemas jurídicos contemporâneos. A abertura desse encontro, eu coloquei ali cenas, né, intermeadas de uma pequena propaganda ali. Esse YouTube não é mole, não. De um filme que é sensacional, chamado Danton e a Revolução, né? Tem até o DVD dele aqui. Aliás, só uma questão: aonde que a gente assiste DVD hoje, né? Se a gente... Porque, enfim, era super caro, né? Um aparelho de DVD era super caro, e depois ficou baratíssimo, e agora a gente nem tem mais, né? E igual ouvir CD também, onde que a gente escuta CD, né? Não tem sido fácil, né? A gente acredita muito fácil nessa ideia de obsolescência dos produtos, dos aparelhos, né? A gente embarca nisso, que é uma beleza, né? E aí depois eu falei, mas eu tenho uns DVDs aqui, vou ver aonde, tenho uns CDs, escuto aonde, né? Porque tudo vai ficando, né, assim, né? Tudo vai passando, né? Passando. Tô ganhando um din-din aqui. Quem dera, né? Mas é um filme muito bom, né? Suelen falou que já viu, né? Sandra assistiu, Suelen, ok. Bem interessante, que vai falar do período, né, onde a gente mais ou menos parou na aula anterior, né? A gente veio falando da Revolução Francesa, falando para vocês da questão de ser um conjunto, né, de fatos, de acontecimentos. Acho que não dá para fechar Revolução Francesa dentro de um pacote pequeno, né? É um conjunto amplo, né, de acontecimentos. E o que a gente estava falando, comentando, era sobre esse momento, né, ligado à questão, né, quando os jacobinos tomam o poder, né? A gente veio falando da questão da Assembleia, da convocação dos Estados Gerais, do rompimento que o terceiro Estado, né, realiza, né, no sentido de percebendo que ia ser derrotado, né, ia perder né, mais um round, né, dessa luta histórica da questão dos privilégios. Então, já que ficaria alijado, né, já que ficaria alijado, né, resolve partir para o rompimento com a Assembleia, né, com a Assembleia Geral, e se compromete a só sair dali, né, só sairia daquele espaço depois que redigisse uma Constituição para a França, né? Essa Constituição acaba não sendo bem, né, uma Constituição plena, né? Mas o que vai legar aí, dentro desse contexto, vai ser, né, deixa eu compartilhar aqui com vocês, um documento, né? Vai sair um documento dessa ousadia do terceiro Estado, digamos assim, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, amplamente inspirados, né, do Rousseau, nos textos do Rousseau, nas ideias republicanas de Rousseau, né? Vai ser proposta, né, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O próprio conceito político, né, de cidadania é retomado, isso eu já comentei com vocês, né, na Revolução Francesa, né? Então, eu já vou direto lá, está no fim aqui do slide, depois eu retomo a questão cronológica, né? Professor? Oi?
Ótima noite, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Desculpa te interromper, eu levantei a mão, mas acho que o senhor não viu, aí por isso que eu interrompi. Tá. Nos slides que o senhor enviou, o último que eu tenho aqui, que está na plataforma, é sobre a Constituição dos Estados Unidos. Mas sobre a França, eu ainda não vi nada. Mas como eu também não abri aqueles slides, a Revolução Francesa está ali dentro ou só vai postar depois? Não, está dentro. Ó. Tem ali Revolução Inglesa, Hum, Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa. beleza, desculpa então. Tá ok, professor. Tá? Vamos lá. É um blocão mesmo que está nesse slide, é um slide. Beleza. Ou sua casa está muito quente, ou aí não está fazendo frio, porque aqui na região dos lagos está Não, congelando. não, fechei todas as janelas e hoje não liguei o ventilador, que geralmente eu ligo que aqui fica quente, que é um quarto que eu adaptei aqui para virar uma espécie de escritório, né? Então, oh, Nossa, mas aqui, como diz um amigo meu, o pinguim está usando touca. tá, imagino mesmo. E aí o vento faz a curva, né? Na região, eu sei disso, né? Ok, então deixa eu mostrar para vocês, já vou direto para a declaração, tá? Depois a gente volta para fazer um pouco dessa cronologia desses acontecimentos lá na Revolução. Assim começa a declaração. Olha, os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam, por isso, mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Em razão disso, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Então, esse caput aqui, né, essa introdução, esse preâmbulo dessa declaração, que era uma proposta de Constituição, né? Ela vai trazer essa ideia, né? Não foge daquele princípio, né? Mesmo sendo revolucionária, mesmo sendo mudando, né? A esfera de, de organização do sistema político, né? Propondo aqui claramente uma república, né? Então não abre mão, né? Também não descarta a questão da proteção divina, né? Porque fala lá, e sob a égide do Ser Supremo. Muito embora vai tentar laicizar a questão dos direitos, né? Direitos e deveres, né? Evoca a presença do Ser Supremo, de Deus, né? Mas não leva isso para o escopo dos artigos. Eu tenho aqui alguns artigos aí só para que vocês conheçam também, né? Depois podem baixar também esse texto. Ele tem inteiro, né, na internet. Aliás, é uma maravilha, né, ser estudante nos dias de hoje, tem uma facilidade incrível, né, porque tudo que você pensar tem na internet, né? Então, é preciso ficar atento a da onde saem essas fontes, né? Mas quase tudo ou tudo que você pensar está lá na internet. Então, o primeiro artigo dessa declaração diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, não partem aí da ideia de que também essa declaração vai acabar com
a desigualdade, né? Mas todos, em termos de direitos, têm os mesmos direitos, independente da questão social, da condição social do indivíduo. O artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais. Seriam os direitos naturais e imprescritíveis do homem? O direito à a liberdade de crença, né? a ter direito à defesa. Aí depois vai falar aqui embaixo, não ser violentado, preso, sem uma legitimidade para essa ação, né? Então, são os direitos, né, imprescritíveis, né? Não podem ser violados, né? Aliás, faço assim um parêntese que cerca de 150 anos depois, né, a ONU, a criação da ONU, no contexto ali do entre guerras e do pós-guerra, sobretudo, né, pós-segunda guerra, enfim, vai gerar esse documento que, de certa forma, previu, né, ou previa, ou desejava, ou, enfim, é intuído como uma espécie de constituição que paire acima de todas as constituições, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E se a gente perceber, assim, a base, né, uma base que vai ter um diálogo, depois a gente vai ter um momento, a partir da semana que vem a gente vai ter umas 2 semanas que a gente vai ver história do direito no Brasil, né? E para fechar, né, antes do feriado, eu pretendo que a gente tenha o feriado de Corpus Christi, né, que a gente tenha um encontro que possa falar, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquele contexto de entre guerras, enfim. E a gente vai ver, né, que guarda uma relação, né, dessa declaração aqui do final do século XVIII com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, né, é o que a proposta que seria uma declaração que vai tentar, né, colocar como princípios essa questão do direito individual de cada um, né, da liberdade, da ideia de liberdade, da liberdade de culto, liberdade de opinião, enfim, né, dos direitos fundamentais, à vida, à educação, ao trabalho, ao lazer, enfim. São várias prerrogativas que essa declaração aqui também tenta colocar, né? Por exemplo, o 3º artigo. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Então, ninguém pode achar que pode criar impostos se não é um legislador, se não está ligado a um poder executivo. Então, ninguém pode criar, pensar, fazer, executar leis se não for legitimamente, né, investido dessa autoridade. Artigo 4º diz: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Daí sai um pouco aquela máxima, né? A minha liberdade termina quando começa a do outro, né? Um pouco meio que no senso comum, essa compreensão de que liberdade tem limite, né? Porque, só abrir um parênteses, aqui do lado do meu prédio, assim, não tem um prédio do lado, né? E sim uma casa de festas infantis. Em que não sei de onde está tirando tanta festa, tanta, né? Acho que era demanda reprimida. Mas praticamente de segunda a segunda está tendo festa. Agora está tendo ali uma festinha, né? E lá para 10h30, 11 horas, começam a cantar os parabéns, enfim. E às vezes até meia-noite ainda tem um barulho, né? E dentro, né, da lei do silêncio, né, até às 10 horas é permitido, né, é razoável, né? As pessoas têm a liberdade de escutar o som no volume que desejarem, enfim, até 10 horas.
Passou das 10, aí não. Não, porque assim, nem todo mundo, né, tem que aceitar o volume do som que o outro quer ouvir, né? Ou a mesma coisa, eu não posso querer obrigar os outros que o meu gosto musical seja o predominante e no volume máximo, né? Então, a liberdade de ela tem que ter esse bom senso do espaço do outro, né? Então, isso eu acho que é importante, né? E se a gente tivesse essa noção, essa percepção e essa prática, olha quantos males seriam minorados, né? Quantos crimes não aconteceriam, quantas discussões bestas, às vezes, a partir de coisas fechadas no trânsito, a incompreensão, enfim, e a própria falta de respeito pelo próximo. Tem outra máxima que diz assim: nunca faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Então, também nesse princípio, né? Mas estava como lei, né? O proposto como lei, mas aqui não seria um código normativo. Por quê? Porque ele prescinde, ele fala de coisas mais subjetivas, né? Então ele diz: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Por que ele não é um código de leis em si? E sim, o próprio nome já diz, a declaração, que são princípios. E aqui não está dizendo também a punição para o indivíduo que não, né? O do dono da casa de festa, que já reclamamos, mas está ignorando os nossos apelos, né? Porque ele acha que, enfim, pode todas as festas, todo dia, acabar meia-noite e está tudo bem, né? Então, assim, aqui também não é um código, não é um código civil, um código penal, onde prevê penalidades para quem não, não cumpre, né? Não está dentro do, né? Seguindo o proposto pela lei. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Qual a diferença de um princípio para uma normativa? Aqui é um princípio, está dizendo que os limites dessa liberdade individual, liberdade do outro, vão ser regidas em leis. E aqui, então, está apontando que temos que buscar as leis para entender esses limites, ok? A lei não proíbe, senão, as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Se não existisse a lei do silêncio, eu poderia ficar incomodado com o dono da casa de festas, mas, teoricamente, se não está normatizado em lugar nenhum, mas a partir do momento que está, ele está infringindo uma lei, né? Então, essa declaração ela é bem isso mesmo, uma declaração de princípios, né? Para balizar o que seria, né? Quais são os direitos e os deveres de cada indivíduo, né? Nessa questão da cidadania. E aí reforça: a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários ou através de advogados, né, de futuros vocês, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Ninguém, e o sétimo, vou até só o sétimo. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Lei do silêncio prevê prisão do indivíduo que não acata, prevê o quê? Multa, né?
Então, não posso querer, se não está previsto prisão, né? A punição não pode ser prisão, né? Não deve ser, mas então deve ser multa, deve ser alguma outra prestação de serviços comunitários, enfim, sei lá. Né? Então, assim como ao outro e para o próprio indivíduo. Né? Se não está prescrito na lei uma penalidade, como é que alguém vai te enquadrar nessa penalidade? Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias, ou seja, que não estão previstas em lei, devem ser punidos. Mas qualquer cidadão, convocado ou detido em virtude da lei, deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. E aí segue vários outros princípios. É bastante interessante, é um documento interessante que teria como uma finalidade a ideia de ser uma Constituição. Né? Ok. Tá tudo bem aí? Tudo bem, vocês aí estão conversando. Tá bom. Ok. Tá? Então, era uma proposta de uma Constituição. Códigos vão aparecer, daqui a pouco até falaremos sobre eles. Agora, retomando a cronologia, nós estamos falando do período onde ainda o rei já estava com a cabeça na guilhotina, né? Que seria essa segunda fase da Revolução Francesa. A primeira fase é essa ousadia do terceiro Estado, esse rompimento, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, a tomada da Bastilha, caos urbano, caos nos campos, e o rei articulando, ainda para permanecer no jogo político, tentando, junto com os reinos vizinhos, montar um exército internacional para combater a revolução internamente. Né? Ele não consegue, ou várias derrotas desse exército multinacional, e em que ele acaba indo, né, tentando fugir para a Áustria para de lá organizar, junto com os emigrados, vários nobres já tinham fugido, né, para reinos vizinhos, né, com medo mesmo, né, dos rumos dessa revolução. Tá? Então, ele é preso, identificado, estava lá disfarçado de mendigo, mas dentro de uma carruagem, enfim, deu mole, foi levado para Paris, né, aonde a situação política deu uma radicalizada. A pequena burguesia ela assume o poder, ela tira a alta burguesia, que estava mais querendo uma composição com a nobreza, com o próprio rei. A alta burguesia, o partido girondino, né, eles mais queriam também ter privilégios do que propriamente romper, né, com o clero, com a nobreza. Então, os girondinos ficavam nessa coisa meio ambígua, né? E os jacobinos, essa pequena burguesia, radicalizam, até porque eles estavam mais ligados às classes populares. E o quadro de fome, de miséria, de pobreza continuava. Então, foi a percepção de que era preciso dar uma guinada. E essa guinada acontece num período de radicalização da Revolução, né? Onde foram criados alguns instrumentos para garantir esse poder, né, dos jacobinos, né, e que agradavam, né, que tinham mais relação com as classes populares. Comentei com vocês também, brevemente, e aí estou lendo um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, nem sei se é bom, mas enfim, faz parte, né, tantos assuntos diferentes que a gente trata ao longo da semana, né? Então, estou lendo esse livro aqui, Direita e Esquerda, do Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio,
E eu comentei com vocês que essa definição, né, direita, esquerda, vai surgir nesse contexto da Revolução Francesa, né? Os que sentavam à direita eram mais conservadores, queriam manter a sociedade na hierarquia de classes, a luta pela preservação da propriedade privada, enfim, todos esses valores, os valores do liberalismo econômico. Então, toda essa prerrogativa, né, de conservação da sociedade, de uma maneira geral, a questão do mérito, enfim. Todo esse discurso estava ligado à questão, né, são valores de direita. E os valores que foram apregoados de esquerda, por conta desses indivíduos aonde eles sentavam dentro do Congresso. Né? Então, os que sentavam à esquerda queriam uma transformação radical, uma revolução, uma guinada de 180 graus, uma participação maior das classes populares, a diminuição da desigualdade social, enfim, uma redistribuição da carga tributária entre todas as classes. Então, eles tinham uma visão mais progressista, uma ideia de redistribuição de propriedades, enfim. Né? E aí ficou convencionado de que quem era de esquerda tinha esse posicionamento mais radical, mais revolucionário, mais progressista. E quem era de direita, mais conservador, não queria muitas mudanças. E sempre tem, né, o pessoal do meião ali, do pântano. Na época eram apelidados do pântano. E quem era o pântano? As pessoas que ficavam no centro, ou o centrão, né, o famoso centrão, o MDB de sempre, desde a retomada da nossa processo de redemocratização, né? Sempre ali, atento para onde, igual mariposas em volta da lâmpada. Já perceberam? As mariposas voam sempre para a lâmpada. Apagou aquela lâmpada, elas ficam perdidas um tempo, aí eu acho outra. Vai, né? Então, o Centrão, o MDB, sempre foi meio assim, né? E sempre estava no poder. Porque tinha essa percepção de que, ideologicamente, o que eles queriam era estar no poder. Né? Então, para onde a luz aparecia, aumentava, lá ia. Né? Era assim, foi assim lá no contexto da Revolução Francesa. E, de certa forma, ficou marcado dentro de uma ideia de cultura política. Né? Direita, esquerda, centro, enfim. Essas denominações que o Norberto Bobbio sofreu muitas críticas de alguns teóricos dizendo que isso já, essa divisão, essa dicotomia já não tinha muito sentido, enfim. E aí ele vai, né, fazer esse texto dizendo não, tem sentido e até hoje a gente ainda pensa um pouco assim. Né? Ele vai escrever isso no final dos anos 90, meados dos anos 90, mas para o final da década, né? Ainda impactado pela crise, pela derrocada, né, da União Soviética, dos países ali da Cortina de Ferro, de um livro chamado O Fim da História, do Francis Fukuyama. Então, muitos teóricos quiseram usar sua bola de cristal para dizer que a esquerda tinha acabado, o comunismo tinha morrido, o socialismo em crise na UTI, enfim. Então, precipitaram, ao meu ver, né, ou assinaram um atestado de óbito antes do cadáver ter, de fato, morrido. E que, ao meu ver, não morreu. Está se reinventando. A China é uma prova disso, né? Como combinar comunismo, né? Um Estado comunista com práticas extremamente capitalistas. Né? E é um país que tem tudo para ser, de fato, essa potência do século XXI. Né? Então, tem o Cuba, que agoniza, está ainda nesse sistema, enfim, né? Conseguiu há décadas atrás avanços fortes na área de saúde, educação, mas mantendo ainda, né, um socialismo, um comunismo socialismo, né, que tem diferenças entre
comunismo e socialismo. Às vezes a gente coloca tudo no mesmo pacote. Qual seria a diferença básica? O comunismo ele pressupõe um partido único e o Estado detentor de todos os meios de produção, e os indivíduos são, né, não são cidadãos, e sim meio que funcionários do Estado. Por isso que tem aquela máxima de que no Estado comunista é o Estado que decide, define o que cada um vai ser, o que vai estudar, enfim. O socialismo ele pressupõe a disputa democrática, a pluralidade de partidos, e defende a ideia de uma diminuição da desigualdade social. O Estado, né, socialista se propõe a ser o agente de transformação ou de manutenção, né, de manutenção dessa, de melhor oportunizar para todos, né, de fato, oportunidades de trabalho, escolaridade, saúde. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o socialismo não é essa condução do Estado dono de tudo, que ordena tudo, que governa tudo. Né? Eu, particularmente, assim, acho que é o ideal, né? Dessa busca, né? de um Estado que seja regulador para criar oportunidades para diminuir a desigualdade social. Todos nós que estamos imersos no capitalismo sabemos que o capitalismo, ou se não sabemos, repito aqui, é o sistema da desigualdade social. Então, não esperem na esfera capitalista que venham aparecer grandes defensores, né, da igualdade, da justiça social. Isso só se consegue em países capitalistas quando o Estado puder intervir para diminuir essas distorções que historicamente, culturalmente existem, de privilégios para alguns e abandono, invisibilidade para outros. Então, o Estado, com viés socialista, ele pensa nessa questão: qual é a função do Estado? Né? Permitir que mais classes sociais, mais indivíduos consigam estar inseridos, né, no quadro da cidadania. Agora, todo extremismo é complicado, tanto de direita quanto de esquerda. Né? Qualquer extremismo ele leva a destruir o princípio básico da democracia. Que, se não me engano, foi o Churchill que falou alguma coisa parecida, que a democracia é o pior dos sistemas, mas é o melhor que existe. Né? É o melhor, ainda é o melhor que a gente pode ter, enfim, alguma coisa nesse sentido. Porque a democracia pressupõe divergência, opiniões diversas. E isso é que faz o país crescer, enfim. Né? São as diversas opiniões, visões dentro, né, e a busca de consenso. E os espaços para se criarem leis a partir de uma necessidade, enfim, né, de um desejo da sociedade que espelhe o desejo da sociedade. Né? Então, e para a democracia funcionar com perfeição, os três poderes têm que ter sua autonomia e um pouco naquela onda lá, ó, não invadir o espaço do outro. E o que a gente tem visto, infelizmente, está uma confusão, né? Um legislativo mais ou menos omisso, parte dele gostando do orçamento secreto, e executivo e judiciário se engalfinhando, né? Enfim, a gente tem visto isso de uma maneira preocupante, né? O que vai sair disso, né? O que vai sair dessa tensão aí constante, né? Enfim, então, quem é de rezar, reze, quem é de né,
de fazer outras práticas, faça outras práticas, medite, sonhe, né? Faça oferendas, enfim, a gente precisa acalmar esses espíritos para a gente poder atravessar essa dificuldade que a gente está vivendo, porque são tempos difíceis. Mas voltando lá para conturbado período, né? O momento depois foi chamado de período do terror, né? Ele trouxe algumas questões, por exemplo, né? A extinção da escravidão negra nas colônias francesas, criação do Tribunal Revolucionário, né? Que julgava os contrários à Revolução, que eram condenados à guilhotina. Aqui, associação da esquerda com o radicalismo, né? Porque esse Tribunal de Salvação Pública ele acabou se tornando um instrumento bastante arbitrário, porque ele não dava direito de defesa a quem fosse acusado de inimigo da Revolução. Esse filme que eu citei, passei até o trailer, um pedaço do trailer, pedaço não, o trailer mesmo, o trailer já é pedaço, né? Danton e a Revolução. Danton é um dos revolucionários colaboradores ali do Robespierre, tinha uma ascensão direta com o povo, né? Extremamente popular, e, de repente, acusado de corrupção, de estar enriquecendo com a Revolução, enfim, ele é acusado e, como eu falei, não teve ele se manifesta lá, né, no tribunal, mas todos que entravam no tribunal, o destino era a guilhotina, né? Então virou também uma neurose. E os amigos da Revolução hoje viravam inimigos no dia seguinte. E como eu comentei com vocês, né, o próprio criador da guilhotina, o senhor Guillotin, foi guilhotinado, depois virou um inimigo, né? Então, e o próprio Robespierre, o incorruptível, né, o líder dos jacobinos, acabou também sendo guilhotinado, né? Quando termina essa fase de liderança jacobina e os girondinos retornam ao poder. Mais algumas questões. A reforma agrária. Então, todas essas tentativas de ação foram implementadas pelos jacobinos. Sabe que quem propõe reforma agrária e bota ela para funcionar vai dançar, vai morrer, né? Enfim. Ainda mais essa reforma agrária que confiscava as terras do clero e da nobreza, com a prerrogativa de dividir em lotes para ser vendidos aos camponeses. A organização do Comitê de Salvação Pública, venda de bens públicos e de emigrados, ou seja, esses nobres que tinham fugido, para restabelecer a economia pública, né? Então, tentar diminuir o déficit interno a partir da venda das propriedades dos nobres. É óbvio que todas essas propostas, essa radicalidade de ação, ia dar problema, em algum momento ia dar problema. A lei do preço máximo, estabelecendo um teto para salários e também para o preço de produtos, uma espécie de tabelamento, né? E o sufrágio universal, que determinava que todos os cidadãos, homens maiores, podiam votar. No caso, as mulheres estavam excluídas dessa cidadania. Apesar de agradar a maioria da população, o governo do Jacobino se tornou ditatorial. Eles decidiram que, para se estabelecer uma democracia e garantir as conquistas instituídas, era necessário impor o poder à população e condenar os suspeitos de traição à guilhotina. Esse período ficou conhecido como Era do Terror, ou Período do Terror, e teve como líder supremo o jacobino Maximilien Robespierre. Foi o momento da Revolução que mais se utilizou a guilhotina, até mesmo líderes, como eu falei agora há pouco, o próprio Robespierre acabou sendo guilhotinado. O caráter repressor do novo governo motivou os girondinos, a alta burguesia, a articular um golpe de Estado, que daria origem à terceira fase da Revolução Francesa, chamado
né, de diretório, que foi responsável por elaborar uma nova Constituição. Então, talvez essa declaração dos direitos, né, do homem e do cidadão era muito ligado aos jacobinos. Então, era preciso, né, baixar a bola, digamos assim, mais conservadorismo nessa salada aí. Né? O diretório, né, teve o apoio do Exército e garantiria para a burguesia ter também, né, privilégios. Né? Mesmo assim, a insatisfação continuava grande e, por conta de vitórias em batalhas, né, contra os exércitos estrangeiros, o general francês Napoleão Bonaparte, um jovem general, né, que havia retornado do Egito. Aliás, até eu acho que eu já comentei de Napoleão brevemente, mas, né, da comitiva, né, fazia parte da comitiva de Napoleão, o general Champollion, que foi o que decifrou a Pedra de Roseta e começou a ter acesso, né, aos escritos, aos documentos, às tumbas, os sarcófagos, o que estava ali, né, em termos de memória, de narrativa. Né? Então, com o diretório não se mostrando capaz de resolver as contendas, a insatisfação popular e também garantir esses privilégios da nobreza, do clero e da burguesia, enfim, né, sendo membros da burguesia, conseguir equacionar esse governo, né, durou 5 anos essa tentativa de comando político, e quem acaba assumindo, né, o poder é Napoleão e mais o Abade Sieyès, né, o general Lafayette, uma junta, uma espécie de junta governativa que vai ser chamada de consulado. Né? Então, é um golpe mesmo, né, um golpe militar dentro e a intervenção dentro do Congresso, aonde passa então, durante 5 anos é esse período do diretório, substituído pelo consulado. Isso lembrava um pouco a organização romana, né, que era sempre de um triunvirato durante a República. Nunca o poder estava concentrado nas mãos de um só. Eles sempre tiveram esse receio de criar ditadores. Né? Foi por isso até que o César, né, um dos argumentos para o assassinato de César, Júlio César, no Senado, não foi esse, que ele formava um triunvirato com Pompeu e Crasso, e, enfim, em guerras, né, Pompeu e Crasso foram eliminados, e restou Júlio César, que ficou quase 10 anos como o único cônsul, né, da República Romana. E os senadores de olho nele falam, ele está virando um ditador, daqui a pouco ele vai dar um golpe, vai virar um imperador, enfim, alguma coisa, né, nesse sentido. E essa foi uma justificativa para o assassinato de Júlio César. Aqui não dos assassinatos, mas Napoleão ficou nesse contexto de consulado, mas vai se autoproclamar imperador da França. As tensões estavam sempre nesse contexto, e Napoleão, por sua popularidade, vai se intitular imperador, né? Imperador francês. É muito interessante. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui.
a coroação de Napoleão, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas tem um detalhe bastante interessante, né? Não sei se dá para ver aqui na imagem. Acho que tem umas mais próximas. Não aumenta tanto, não. Mas está aqui nessa imagem Napoleão com a coroa na mão. E aqui membros do clero. Era comum nessas coroações acontecer o quê? Né? Vinha o bispo ou o papa, dependendo da importância daquele rei, trazendo a coroa. Né? E era assim. E ainda mais naquele simbolismo. Era o bispo ou o papa que coroavam o rei. Para dizer o quê? O rei é rei porque Deus quer. Não é isso? Pois bem, estavam lá na cerimônia, estava o bispo já com a coroa no travesseirinho, Napoleão estava sentado já no trono e Napoleão levanta-se. Todo mundo, ó. Napoleão faz assim para o bispo. Ó. Napoleão se encaminha em direção ao bispo. Todo mundo, ó. Napoleão pega a coroa da mão do bispo e se autocoroa. Napoleão. O que ele quis dizer com esse gesto? Se antes, para ser rei, tinha que nascer, né? Tinha que ser filho do rei, tinha que ter o sangue nobre e ser ungido por Deus, a partir daquele momento, para ser rei, para chegar no cargo máximo, dependia do esforço próprio. Napoleão era rimo de família, né? O pai não deixou nada para a família, né? Era uma família de classe média baixa, que conseguiu ter um pouco de estudo, de ascensão dentro do exército. Né? Então, para ele chegar naquele posto máximo de imperador francês, de fato, foi muito esforço dele. E ele próprio coroa a esposa, Josefina, né? Para dizer que, a partir dali, né, essa relação de poder tinha que ser conquistada. Ele inaugura o que a gente chama, né, do imperador burguês, né, ligado a essa classe. Né? E eu gosto muito de semiótica, né, o estudo da imagem, e ele encomendou nesse quadro, né, ao Jean-Louis David, né, que é um dos pintores, né, recorrente, o Ingres também faz umas pinturas, né, aonde ele indica que a tradição que ele queria não era reproduzir os reis absolutistas, os Luíses, né? 14, 15, 16, e sim as evocações a um imperador romano. O cetro que ele carrega aqui, com a águia na ponta, né? Uma espécie de coroa, né? Meio coroa de louros, enfim. O ser retratado como uma espécie de descendente do Império Romano, né, ocidental. Né? Então, Napoleão vai tentar criar essa outra identificação, não tanto com a própria identificação da tradição francesa absolutista do direito divino dos reis. Na trajetória napoleônica, né, ele vai ser extremamente bélico, né? Isso aqui eu estou mostrando essa foto, porque isso aqui é bem comum, né? Que virou meio que um gesto napoleônico depois, e aí já coloca-se a dúvida, porque a causa mortis do Napoleão seria uma espécie de câncer de estômago, né? As teorias sempre tem umas teorias de conspiração, né? De que ele teria sido envenenado durante o período que ele estava lá, né, na prisão final, né, em Santa Helena. Mas, retomando aqui, Napoleão vai ser extremamente bélico,
era um estrategista brilhante, na maioria dos casos, foi um grande vitorioso das batalhas, conhecia muito ou estudava muito a geografia, até num princípio que depois um geógrafo, o Vidal de Lablache, vai usar, né? A geografia é utilizada sobretudo para fazer a guerra, e, de fato, quem tem esse conhecimento consegue ter um desenho do campo de batalha, do terreno, né, das possibilidades bélicas, né, em relação ao terreno do adversário. E isso ele era um estudioso, né, de fato, dessa questão. Né? E conseguiu muitas vitórias, e óbvio que também criou-se, né, um ódio intenso em relação ao Napoleão. Né? Já falei para vocês da rivalidade quase eterna entre franceses e ingleses, e uma dessas práticas, né, rivais foi a instituição do bloqueio continental, que Napoleão decreta em relação à Inglaterra, que já estava, né, tendo uma produção manufatureira semi-industrial, já estava, na verdade, já tinha um processo ali de industrialização crescente, né, e que fazia com que a Inglaterra fosse uma potência comercial. Napoleão queria equipar a França e tentar esse mesmo processo na França, a partir de uma manufatura mais ligada a luxo, né? E, para isso, ele precisava impedir que os ingleses adentrassem o continente europeu. Por isso, ele decreta o bloqueio continental, né? Que tem muito a ver com a história do Brasil. A partir do bloqueio continental e do ultimato à coroa portuguesa, Dom João teve que tomar uma decisão: ou ficava na Europa e viraria, né, um rei submisso a Napoleão, ou aceitaria a escolta inglesa, viria aqui para a colônia aqui no fim do mundo, né? Mas ele pensava lá, né, melhor ser um rei vivo em fim do mundo do que ser um rei morto na Europa, né? Então, Dom João escapa de Napoleão. Portugal é invadido, Napoleão coloca o seu irmão lá, José Bonaparte, para ser o interventor, né? E, né, de fato, domina o continente europeu. O erro estratégico de Napoleão foi ter sido, ele queria ser um novo imperador romano, né? E ele tenta invadir a Rússia. Um erro que depois outro também, que queria ser dono do mundo, também cometeu o mesmo erro. Acho que faltou. Hitler faltou a aula de Napoleão na Rússia. Fala, Dirceu. Essa é uma dúvida, assim, na verdade, acho que é uma dívida, assim, né, professor, só para entender. Essa invasão do Napoleão, ele ficou quanto tempo, assim, como é que ficou essa situação? A corte vem para o Brasil, mas ainda tinha um determinado... Ele ficou como interventor, mas como é que é o nome dele? O Dom João continuava como o rei de Portugal, quer dizer, foi uma situação híbrida. Nunca entendi muito bem, assim, confesso que também não estudei, mas você me falou agora, fiquei na dúvida aí. Porque ele colocou interventor, isso durou quanto tempo? Entendeu? Assim, e depois ele volta, né? Tem uma situação, quer dizer, enfim... Só para entender essa cronologia aí, né? Então, assim, ele propõe o bloqueio continental, em 1807, né? E Dom João tem que tomar uma decisão e prefere, porque as relações comerciais entre portugueses e ingleses, aí era coisa de português, né? No mau sentido da anedota, né? Que era a política do vinhos e tecidos, né? Então, os portugueses eram obrigados a comprar os tecidos ingleses, eram obrigados, e os ingleses compravam preferencialmente os vinhos portugueses.
essa balança comercial nunca ia bater e sempre os portugueses, né, a coroa portuguesa ficava devendo a nobreza, enfim, a Inglaterra, né? Então, era uma dívida que ia só crescendo, né? Então, mas as relações comerciais já estabelecidas de mais de um século. Então, Dom João aceita essa proposta de uma escolta inglesa pelo Atlântico até, né, o lugar mais distante possível de Napoleão, que era aqui na colônia Brasil. Nos livros falam que em torno de 15 mil nobres e funcionários, né, vieram junto com Dom João para cá. Se você pensar que Lisboa tinha em torno de 45 mil habitantes, você imaginar 15 mil saindo, praticamente assim, né? Ainda mais o PIB, né? Saiu o PIB, né? A nobreza saiu, né? Então, de certa forma, a cidade ficou praticamente assim, jogada às traças, às classes mais populares e pobres. A invasão, de fato, aconteceu, a intervenção francesa, mas, assim, invadir um lugar acéfalo, aonde Dom João levou tudo que era de ouro, de riqueza, enfim, né? Trouxe para cá. Depois também fez o movimento o contrário, né? Tudo, né, de ouro, riqueza que juntou, voltou para Portugal, mas isso em 1815. Então, praticamente quase 10 anos aí, que é esse período que Dom João fica aqui junto com a corte. E os franceses invadiram, mas ser governante de quê? Uma coisa é você invadir com um reino constituído, né? A monarquia constituída. Então, politicamente, tem um significado. Invadir com um país acéfalo, uma nação acéfalo, não tinha muito sentido, né? E depois também a contraofensiva inglesa, né? O almirante Nelson, enfim, que retomam para os ingleses, né? Salvaguardando o espaço para os portugueses, mas os ingleses vão acabar, né, tirando os franceses dali no momento já de não tanto interesse francês em manter aquele espaço, tá? Até que tem a restauração portuguesa, com o fim, né, com a derrota de Napoleão, e depois, que é bastante interessante essa questão, né? Napoleão tem essa grande derrota lá na Rússia, e aí começa um momento de declínio, né? Ele foi conquistando, expandindo, até que começa a sofrer os reveses, né? E essas posições que ele tinha, ele chegou a invadir a Espanha também, né? Portugal, Espanha, então tentando fechar mesmo essa entrada dos produtos ingleses, né? Mas com essa obsessão de dominar o mundo, não dá, é difícil, né? Você ter tantos exércitos para vencer em tantas frentes de batalha. A derrota na Rússia foi, né? E o que é interessante, né? Interessante, e que eu falo que a história a gente pode perceber como uma espiral, né? Hitler fez a mesma coisa, né? E os russos, de certa forma, também usaram a mesma armadilha, ou seja, atraíram o inimigo, fizeram política de terra arrasada, envenenando os próprios rios, as plantações, para que os invasores não tivessem alimento, água. Foi atraindo, e o período, né, o inverno da Rússia, se o Marcos está reclamando lá em Cabo Frio, né, do frio, imagina né, na Rússia, né? É complexo, não é isso? Né? Então, assim, e Napoleão começa a declinar, né? E organizados em Waterloo, né, desferem a vitória, né? Tanto é que não tem aquela coisa assim, muita gente não entende, nunca entendeu. Aí foi nessa posição que Napoleão perdeu a guerra. E não sei o que lá, aí, nessa posição que Napoleão perdeu a guerra. Não tem isso? Falam muito, né? Ou pelo menos falavam, né? Eu lembro dessa expressão. E
E cuidado com essa posição, que foi assim que Napoleão perdeu a guerra, né? Porque ele esperava, né? E se preparou para um ataque frontal e, de repente, foi surpreendido por um ataque... Bem, entenderam, né? Então, assim, Napoleão perdeu a guerra. Foi preso, mandado para a ilha de Elba, né? E lá ficou preso por um tempo. E aí tem uma coisa que é interessante sobre a imprensa. A imprensa francesa, boa parte dela, né? Napoleão, Facínora está preso, né? O insensível Napoleão. Mas só que Napoleão conseguiu escapar de Elba. Preocupação, Napoleão não está mais em Elba. Por onde anda o temível Napoleão? Notícia de que Napoleão estava indo para a França. Já não era mais temível. Napoleão está a caminho. Napoleão desembarca em Paris. Manchetes. Viva Napoleão! Salve Napoleão, nosso saudoso e eterno imperador. Aí você vê que, né, como o discurso às vezes vai mudando para ficar bem na fita, né? E, né, ele volta ao governo dos 100 dias, depois ele é definitivamente derrotado. Ocorre o Congresso de Viena, e nesse contexto, a restauração portuguesa, Dom João volta, né? Vai depois voltar para Portugal, deixa aqui Dom Pedro, aconselha Dom Pedro, se a independência acontecer, fica ligada. Olha o negócio em família aqui, pô. Deixa isso escapar, não, hein? Mas esses detalhes de história do Brasil a gente vai ver a partir da semana que vem, né? Mas o que eu quero retomar aqui, duas coisas. Uma, a imagem de Napoleão em Santa Helena, que era uma espécie de prisão meio hospício também, um lugar meio que hospital, né? Acabou, a gente tem, né, nos cartoons da vida, nos desenhos animados, sempre que aparece Napoleão, aparece ele com essa mão no, né, clássico, aquele chapéu, né, e quase sempre retratado como um louco. Aí eu falei, pô, da onde tiraram isso? O cara que era um general brilhante, né? Aí eu ficava viajando, deve ser pelo seguinte, porque lá, imagina, se era um hospício, se era um monte de loucos, né? Aí ele chegava e dizia, eu sou Napoleão. E o outro, e eu sou Jesus Cristo. E o outro, eu sou não sei quem, eu sou Cleópatra. Né? Porque quem era quem ali? Né? Então, se estava todo mundo louco, né? Dentro daquela perspectiva, por que acreditar, né? Que aquele indivíduo era Napoleão? Então, provar que ele era Napoleão provavelmente deve ter sido difícil. A teoria da conspiração diz que ele foi sendo paulatinamente envenenado e, por isso, teria desenvolvido essa úlcera que virou uma espécie de câncer, enfim. Mas fato é que ele morreu, né, vitimado dessa forma. Napoleão tem muitas biografias, eu já li várias aqui sobre ele, ou partes, né? Então, é uma figura amada e odiada, esquecida por um tempo, meio Tiradentes na história do Brasil, que ficou durante muito tempo esquecido, banido da história, e, de repente, hoje é até feriado, né? Cultuado, respeitado. Aline, a prova nossa é no dia 23 de junho, tá bom? Nosso último encontro vai ser dia 23 de junho, provão do Enem, né? E eu estou deixando o espaço do dia 30 para... Sempre tem alguns que gostam de emoções mais fortes, vão querer, de repente, fazer uma A3, né? Não recomendo, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? A liberdade de cada um aí, de querer optar pelos caminhos mais difíceis. Tá bom? Então, dia 23 é essa prova e dia 30, né, para quem quer emoções mais fortes, fazer a A3, né? Não tiver conseguido os pontos ainda. Tá certo? Agora, Napoleão tinha a percepção de que, para ele entrar para a história, mais do que as batalhas, ele precisaria
se eternizar com um código de leis. E é isso que ele vai propor com o famoso Código Civil. O Código Napoleônico, propriamente dito, ele entrou em vigor em 21 de março de 1804, praticamente junto à coroação de Napoleão, né? Esse Código Civil vai entrar em vigor. E bastante, assim, o próprio nome, né, a proposta do Código Civil de tratar das questões ligadas à propriedade, pessoas, bens, tá? Então não tinha espaço no Código para questões de direito penal, processual, comercial. Era um direito civil, tá? O Código Napoleônico também não tratava como leis e normas deveriam ser elaboradas, que é a matéria da Constituição. Então, era um código para balizar as relações entre indivíduos, né? E, sobretudo, tinha essa conotação do direito à propriedade privada. O principal ponto era garantir a propriedade privada. Ok? As categorias do Código Napoleônico não foram baseadas nas antigas leis francesas, e sim ele vai buscar inspiração no Corpus Iuris Civilis, lá do Código Justiniano, sobretudo nas institutas, né? Que lembravam aqueles pareceres jurídicos mais, né, especiais, né, como os melhores momentos da história do direito romano, coisa que já falamos aqui. As institutas dividiam lá em pessoas, coisas, ações, e o Código Napoleônico dividiu também, né, mais ou menos nessas categorias. Tinha um título preliminar, o primeiro livro era pessoas, o segundo bens, o terceiro aquisição de propriedade. O Código Napoleônico foi fundamental para a mudança da natureza do sistema de leis civis, fazendo com que as leis se tornassem mais claras e acessíveis devido a uma linguagem mais precisa e direta. Existem 3 características mais importantes quanto ao conteúdo do Código Civil. O primeiro, a moderação, já que os autores souberam conciliar a tradição do antigo direito francês com as inovações que a Revolução Francesa trouxe. Então, a moderação. Né? Outro, a praticidade do texto, uma vez que os juristas que fizeram essa obra não tinham grandes preocupações filosóficas e objetivavam a aplicação do código no cotidiano das pessoas. E, como terceira característica, o individualismo, considerando que a principal preocupação da obra é com os interesses dos proprietários de bens imóveis, deixando de lado questões como os interesses das pessoas jurídicas, das associações e das famílias. Bem, mais sobre o código eu pesquisei hoje de manhã aqui, ontem à noite, hoje de manhã, mais explicações, vídeos. Encontrei um aqui que eu quero partilhar com vocês. E eu vou colocar, um trecho, tá? Um trecho de uma aula da Federal do Rio Grande do Norte. Um colega de vocês, aluno, né? Aluno do curso de Direito, tratou sobre o tema Código Civil Napoleônico. Então, vou reproduzir aqui. É rápido, né? Tem, acho que 10 minutos, e é mais ou menos o tempo, né, para finalizar a nossa aula. Espera aí. Então, começa aqui no 20.
Lucas Taporou e Moisés, verificando. Bem. Então, vou colocar para vocês, ok? Né? E daqui a pouco eu volto para a gente fazer o encerramento e eu colocar lá a lista de presença. Tá certo? Bem, eu achei bacana, né? Eu pesquisei várias possibilidades para falar sobre o Código Civil Napoleônico e a influência aqui no nosso código também. Eu achei brilhante essa apresentação de um colega de vocês da Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi perfeito, professor. Foi perfeito. Né? Bem conciso, bem direto. Muito bacana, bom. né? Bom que a gente também, né? E eu vou colocar depois para vocês essa pesquisa que eu fiz, os vários links, tá bom? Vai ampliar aí também as possibilidades. Professor, eu sei que o senhor já está quase encerrando a aula, o senhor já vai postar a presença, com certeza. Eu dei uma fugidinha da aula para esquentar um leite, para tomar algo aqui, um remédio, e eu percebi que era a hora que o senhor estava falando sobre a 2 e a 3. O senhor chegou a comentar o que cairia, como seria, porque eu iria te fazer essa pergunta realmente hoje. Ó, na A2 vai cair tudo. Porque sua matéria é bem extensa, né, professor? Embora eu tenha tirado uma nota excelente no trabalho, eu estou preocupado porque a matéria está bem grande, né? Está bem extensa, né? Não, mas assim, bem, o que eu pretendo fazer? Os principais pontos, né? Então, por exemplo, vou querer saber o que é direito consuetudinário? Com certeza, né? Então, a gente vai pegando alguns pontos principais lá do direito romano, as funções, né? Eu poderia dar uma sugestão para o senhor, se o senhor quiser, é claro, pensar durante a semana, se na próxima aula o senhor não gostaria de citar alguns pontos mais básicos para a gente se preparar, se o senhor quiser. Eu teria mais tempo, o senhor também pensaria. Alguns professores não gostam, mas o nosso professor, por exemplo, o Seca, de Cabo Frio aqui, ele falou, olha, Marcos, muitos professores não gostam, mas eu prefiro optar por separar algumas matérias para que vocês foquem, porque elas com certeza cairão na prova, até porque é uma matéria grande também, né? Se eu quiser pensar com carinho na semana que vem, nos dar uma orientação, seria muito bom, professor. Provavelmente, eu tenho um quiz aqui guardado, eu acho que eu vou mandar, assim, só para vocês verem mais ou menos os assuntos que podem cair, tá? Beleza, agradeço. Tá bom? E olha só, você falou aí de Cabo Frio, em breve, deve estar na próxima semana, eu estou lançando o livro, vou estar lançando aí em Cabo Frio, depois vou fazer também um lançamento aqui no Rio. Vai ser na UVA de Cabo Frio? Não, a gente deve fazer lá no shopping, centro, ou no Caritas, enfim. A gente está, assim que eu souber, eu aviso para vocês, tá bom? Quem puder ok, professor. prestigiar. Vai ser um prazer. E aqui no Rio também a gente já está mais ou menos também definindo, deve ser na Folha Seca, ali na Rua do Ouvidor, no fim de semana, enfim. Vou dando notícias, tá bom? Até para a gente poder conhecer vocês, né? Vocês me conhecer pessoalmente, estamos aqui nessa telinha. Né? Verdade, okay? professor. Meus amigos, coloquei já a lista de presença, tá certo? Já está aqui. Então, é com vocês. E obrigado aí pela companhia. Valeu. Até a próxima quinta-feira.